Continuação do Manhuma. Ela só quer casar com o protagonista masculino. O homem frente a ela, encapuzado num tom ameaçador, diz para ela abandonar a capital imediatamente. Ela, descrente com o que acabou de escutar, fala o quê? E questiona o que passaria com ela se ela recusasse. Então o homem, desempenhando sua espada, diz que não tem nada que ele possa fazer, dizendo que não terá mais remédio que sacar sua espada. Ela ri da situação e acha isso divertido. Depois de um tempo a serem espancados, eles imploram por ajuda e que alguém os salvasse. Então ela diz em um tom ameaçador: "Por que não fechou os olhos?" O rapaz à sua frente, ajoelhado com o rosto no chão, implora por piedade, enquanto ela está sentada em cima do outro rapaz que estava ameaçando ela, e sua empregada estava vigiando tudo, para os outros não verem a situação. Então ela volta e diz para os dois homens que se eles voltam a dizer aquilo, eles terão um castigo. Então os dois rapazes dizem que sim, que irão obedecer a ela. Ela pergunta quem está por trás daquilo tudo. O homem onde ela está sentada em cima diz que não sabe de nada, então ela pergunta novamente em um tom ameaçador: "É sério? Não sabe quem é? Então terei que dar mais 5 golpes." O outro que estava à sua frente diz que realmente não sabem de nada e pede que por favor perdoe a vida dele. Então ela pergunta: por que é que eles aceitam aquele trabalho se eles não sabem de nada? Então o homem diz: isso é por dinheiro, é claro. Então ela lembra das atitudes dos seus 3 empregados e diz que eles se parecem como crianças. Então ela pergunta: quer dinheiro? Ela diz que está bem, mas que fará uma solicitação em troca. O homem diz que sente muito, mas que mesmo que precise de dinheiro, ainda tem princípios. Ela diz: jura? Então ela joga uma joia e diz que caiu do seu bolso uma joia que havia na mansão. Os homens ficam impressionados com aquilo, então mudam de atitude rapidamente e diz que eles servirão fielmente à senhora. E ela diz que é para eles cuidar muito bem dela. E eles dizem que sim, que podem confiar neles. E dizem que vão fazer o trabalho de imediato. Então, depois que aqueles caras forem embora, a sua empregada pergunta para ela: tudo que a senhorita fez ao chegar na capital foi gastar, e que dá vergonha dizer aquilo. Então ela diz: há alguém que não gosta de conhecer Rochelle? Então a empregada diz: poderia ser. Ela pergunta: o que disse? Não é que eu me lembre bem, mas por acaso não havia uma jovem que gostava dele? Ela responde: bom, eu acho. Nos pensamentos dela, ela diz que na obra original nenhuma mulher estava interessada em Roel. Além disso, a irmãzinha dele diz que não vai muitos convidados à mansão. Ela reflexiona um pouco, então pensa que terá que perguntar a essa pessoa diretamente. Depois de um tempo na casa de Roel, ela está frente a ele e diz que irá perguntar novamente se ele aceita a proposta de casamento dela. Roel diz, observando aquele grande buquê de flores, que cada vez que ela aparece, o ramo de flores fica maior. Nos pensamentos dela, ela se pergunta se aquele sorriso seria um sim. Então ele diz que sente muito, mas que terá que recusar novamente. Ela fica ainda impactada por ser negada o seu pedido de casamento novamente, mas ainda assim o seu relacionamento com Roel estava mais suave que antes. Então ela diz: pois bem, Roel, 3 vezes eu te pedi em casamento, mas 3 vezes você me negou. Posso fazer uma pergunta? Ele diz que sim. Realmente está me negando por quê? Ele diz que a resposta para aquela pergunta ficará reservada para ele. Então ela pergunta se ele está saindo com outra mulher. Ele não entende o motivo daquela pergunta e ela diz para ele que talvez se ele estivesse saindo com alguém, não seria uma boa ideia continuar fazendo um pedido de casamento para ele. Roy então diz que atualmente não está saindo com nenhuma mulher. Ela pergunta se é certo? Ele diz: não há nenhuma. Ela pergunta novamente: não há nada ali? Ele diz que sim, não há nada. E fica um pouco envergonhado com a pergunta.
Nos pensamentos dela, ela diz que em realidade deveria pegá-lo já. Então ela pensa que se ele não está saindo com nenhuma mulher, então quem é que está ameaçando ela? Royal pergunta para Ramiela se ela realmente está ensinando sua irmãzinha Armin a estudar a etiqueta. Ramiela diz que sim e que planeja voltar todo dia para ensiná-la, e pergunta se estaria bem fazer isso. Ele diz que sim e que fica muito agradecido por isso, e pergunta se ela já comeu. Ela diz que posto que e observa a reação dele e diz que talvez seria bom comer um pouco, já que está com muita fome, depois de trabalhar muito. Nos pensamentos dela, ela diz que se ele fosse a comida, ela estaria comendo como se fosse um prato diário. Então, Roel chama ela para comer junto com eles. E ela diz que está morrendo de fome todo esse dia. Roel diz que Ramiel é uma pessoa única e ri um pouco. Ela acha ele lindo, sorrindo. Na sala de jantar, nos pensamentos dela, ela está um pouco preocupada. E ela pensa que esta é uma oportunidade perfeita para acumular um pouco de pontos. Então ela diz para Armin e fala sobre um pouco de etiqueta na hora de comer. E que primeiro devem falar sobre como se sentar. Quando se sentar para entrar pela direita, sentar, e quando for se levantar é para sair pela esquerda. Então, Ramiela não pergunta se não era o contrário. Então, nos pensamentos dela, ela se questiona se era tudo ao contrário. Então, ela diz: bom, isso era uma prova para saber se você estava estudando corretamente. Armin diz: então entendi. Depois disso, Ramiela continuou a ensinar e Armin perguntou: não é assim como se trata os pratos de peixe? Ramiela diz que cometeu um erro a propósito, mas que Armin é muito inteligente. Então Roel pergunta se era assim que ela faz com a mão esquerda. Ramiela diz que assim que está fazendo o contrário e que não pode enganá-los, hahaha. Então ela continua errando e diz que é tudo a propósito para ensiná-la. Então Roel diz: senhorita Ramiela, isso parece ser o suficiente. Os pensamentos dela ficou preocupada de ele ter descoberto que ela não sabe nada de etiqueta. Pergunta se deveria dizer que cometeu muitos erros porque estava nervosa. Roel diz que ela não comeu nada enquanto estava ensinando Ramiela e diz que primeiro era para comer comodamente. Ela, os pensamentos dela fica alegre de não ter se dado conta da situação. Ela diz que é verdade, então come um pouco junto com eles e aproveita a refeição. Na mansão de Roel, ele está frente à sala de estar e olha sempre para a porta, e nos pensamentos dele ele diz que sempre naquele horário ela está ali e que se pergunta se não vai vir hoje. Ao que parece, ele está emocionado esperando por aquilo e se pergunta o que está pensando. Então houve uma batida na porta e pensa que é ela e diz que é para entrar. Então alguém diz que faz muito tempo que não viu o Visconde. Então Roel diz: Fidel. Então entra um rapaz, diz que passou muito tempo da última vez que viu ele e entrega um papel para Roel. Roel pergunta: o que é isso? Ele diz que o Visconde Orgimi confiou a ele a sua solicitação de pensão. Roel pergunta: pensão? Fidel responde que um cavaleiro pode receber uma pensão ao sair e pergunta se ele não sabia de nada sobre aquilo. Roel diz que não e que ela era a primeira vez que estava escutando aquilo. Nos pensamentos dele, ele está seguro que ele conhece a situação, então se pergunta por que os superiores não informou ele sobre a pensão. Fidel observa como foi a reação de Roel e diz que, como era de se esperar, que aqueles nobres eram um desastre manejando todas aquelas coisas. E coloca sua mão na cabeça e diz em seguida: Senhor Roel, não se preocupe. Como funcionário do ministro de Finanças, eu irei te ajudar em tudo. Roel pergunta: quê? Você se converteu no funcionário do ministro, mas mesmo assim ainda sendo um cavaleiro?
Fidel responde que depois que Roel saiu, a intensidade de trabalho aumentou drasticamente e que foi demasiado para ele. Roel pergunta desde quando. Fidel responde que é bom que cada vez que algo sai mal, é enviado eles ali. E diz que, ademais disso, não são os únicos cavaleiros do Império. E que, inclusive, se falaram em se desfazer dos cavaleiros peléus porque estavam ocorrendo rumores negativos. E por isso os enviavam para o campo de batalha diariamente para serem enterrados lá. Tentando mudar de conversa, ele diz que, agora que eu penso, tem boas notícias, e se inclina um pouco para Roel. De fato, ele era um recém-casado na sua cidade natal. Roel então diz, nada surpreso, que aquela pessoa com quem ele se casou foi Rain. Então, Fidel pergunta como é que ele sabia. Roel diz que era bastante óbvio. E que os dois sempre andavam juntos, assim que seria estranho não saber. Fidel diz que não era assim todos os dias e que algumas vezes apanhava dela. Roel diz que se ele joga mais uma vez, irá apanhar. Fidel diz, bom, como seja, tem alguma boa notícia, Sr. Roel? Roel diz que não, mas pensa direito e então se lembra de Ramiela. Fica emocionado só de lembrar, então diz nada, nenhuma. E nos pensamentos dele, ele se pergunta por que ele estava pensando em Ramiela. Fidel, desconfiado do sorriso dele, questiona o que estava acontecendo, se ele estava vendo alguém. Roel diz que, claro que não. Nos pensamentos de Fidel, no passado sempre sorria, mas que agora há algo suspeitoso nele. E diz para Roel que, bom, já que está ali por trabalho, irá se ocupar de conversas privadas mais tarde, e que deveria colocar suas mãos em obra. Roel diz que excelente. Os dois estavam trabalhando em uma sala privada. Nos pensamentos de Fidel, ele pensou que a situação financeira de Roel estava bem, mas que era tudo um absurdo. E que era incrível que eles tenham suportado tanto tempo só. E que o Visconde está em um estado tão... Ele acredita que ele passou por um mau momento e que teve que suportar tudo sozinho. Então necessita dar o apoio dele agora. Então Fidel disse para Roel que para ele não se preocupar. E que era necessário arrumar um pouco a situação financeira, mas ele acredita que poderá ficar tudo bem quando ele receber a pensão. E diz para Roel para ele confiar nele. Roel fica um pouco emocionado ao escutar isso, então diz, muito bem, estarei esperando boas notícias. Então, uns dias depois, recebeu uma carta, e na carta dizia que será um pouco difícil receber a pensão. Mesmo que se perguntasse ao seu superior a razão, ele dizia que o vice-ministro se negou. E que é estranho porque, incluso seu chefe, estranha aquela situação. E na carta, Fidel pergunta se ele não havia nenhuma relação pessoal com o vice-ministro. Roel diz que não tem nada a ver com o ministro de Finanças. Então ele continua lendo a carta dizendo que irá tentar averiguar quais são as outras razões e que sente muito por obter aqueles resultados tão negativos. Roel diz cabisbaixo que não corresponde a Fidel pedir desculpas e que agora está incomodando tanta gente ao seu redor. E nos pensamentos dele, ele diz que, desde os danos à sua coluna, o fracasso contínuo da investigação de tratamento e que qualquer esperança havia desaparecido. Se pergunta se será só sua má sorte. Então ele olha para sua espada que está na parede e pega ele com suas mãos e tira ela da sua bainha. Ele diz que se pudesse usar sua aura novamente e tenta usá-la, mas nada acontece. Então se pergunta se o que era que ele estava esperando, se realmente poderia sua aura voltar como se fosse um milagre.
No lado de fora, alguém se aproxima da sala onde está Roel, que está cabisbaixo e triste com a situação. Então é Ramiela. Então ela entra na sala e diz: Senhor Roel, o que está fazendo? Então ela se depara com ele tão triste e com sua espada na mão e se pergunta o que está passando ali e fica surpresa com aquela atmosfera tão triste. Por enquanto é isso, obrigado por acompanhar até aqui e tchau!